Se você não está cometendo erros, é sinal de que você também não está tomando decisões. Pensa aqui comigo. A ausência do erro não é a perfeição, é sinal de paralisia. Entenda uma coisa: decidir é viver, e viver é se arriscar. Desde cedo nós somos programadas a acreditar que errar é fracassar. Pensa aqui comigo. Na época da escola, um erro significava um X vermelho, na minha época era um D ou um F. Em casa, um erro era uma bronca ou uma surra. E no trabalho, um erro pode significar demissão. Ou seja, a mensagem é muito clara para o nosso inconsciente. Errar é extremamente perigoso. E eu já vou logo te dizendo que isso é um grande mito. O erro não é o nosso inimigo, ele é um grande aliado. A ciência já mostrou, já comprovou que o nosso cérebro aprende muito mais quando ele erra do que quando ele acerta. E, inclusive, existe um termo na psicologia cognitiva que se chama erro produtivo, que significa que quando você erra, o seu cérebro cria novas conexões, ele ajusta as rotas e fortalece os caminhos neurais, ou seja, o erro é o nosso amigo, ele nos ajuda de diversas formas. E uma consciência que eu tive algum tempo atrás é que só quem aceita a própria ignorância tem espaço para aprender. Ou seja, né, na verdade, o erro ele é só um convite para que a gente possa crescer. Agora me diz uma coisa, como é que você espera evoluir se você passa a vida inteira tentando se blindar daquilo que mais te ensina? Um exemplo fácil e prático, né, e que todo mundo passa é uma criança que está aprendendo a andar, ela cai dezenas de vezes. Se ela tivesse vergonha do erro de cair, ela jamais levantaria de novo. Pelo contrário, o erro nesse caso fortalece as pernas, o equilíbrio e a confiança da criança. Nós adultos esquecemos disso, né? A gente passa a enxergar a queda como um sinal de fracasso, quando na verdade a queda é o único caminho para que a gente possa criar força. E a grande ilusão que a sociedade inventou é que sinônimo de sucesso é nunca errar, quando na verdade o verdadeiro sucesso vem da coragem de tentar, de errar rápido, de aprender rápido e de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Então guarda essa mensagem para você, tá? Quem não erra não evolui. Quem não erra permanece igual. Quem não erra não vive. Uma verdade dura e que a gente precisa lembrar é que o único lugar onde ninguém erra é no cemitério. Então, se você está viva, se você se arrisca, se você se joga na vida, você vai errar. E isso não é um defeito, é uma evidência de movimento, de ação. Na psicologia positiva existe um conceito chamado crescimento pós-traumático. E isso significa que a grande maioria das pessoas descobrem a sua verdadeira força, o seu propósito de vida e tem clareza sobre os seus sonhos, sobre o que querem conquistar, depois que atravessam um mar de erros, de fracassos e de crises, grandes crises. Em outras palavras, né, resumidamente, os erros não quebram você, mas eles revelam de que material você é feito. Agora vamos fazer uma reflexão rápida aqui? Você já percebeu que os melhores momentos da sua vida não foram planejados ou perfeitos? Eles aconteceram através de imprevistos, de riscos e às vezes até de pequenos tropeços ou grandes tropeços que marcaram a sua vida. Ou seja, o erro ele é um grande lembrete de que você está dentro da arena da sua vida, vivendo ali e não na arquibancada assistindo. Eu acredito que você já ouviu a famosa frase: quem tem o porquê enfrenta qualquer como. E o erro nesse caso, ele te conecta ao porquê. Porque todas as vezes que você cair, você vai ter a chance de se perguntar: por que ou por quem eu quero me levantar de novo? E a resposta é o que vai dar sentido para a sua vida. Errar é muito menos perigoso do que não se mover. O erro dói, mas ensina. Já a estagnação, ela não dói no começo, mas ela apodrece a sua alma.
Quer um exemplo prático? Pensa naquelas pessoas que passam anos no mesmo trabalho que odeiam, no mesmo relacionamento que a desrespeitam, que a sufocam, na mesma rotina que adoecem diariamente. Elas não tentam, não erram, mas também não vivem. E é por isso que eu quero que você ancore essa ideia dentro de você. Errar é a assinatura da vida, é um sinal de que você está vivendo, evoluindo, experimentando. Quem não erra já desistiu de viver. Então sempre lembra disso. Errar é um sinal de crescimento. Quem não erra está parado e quem erra está testando caminhos. O erro é o idioma que a vida usa para te ensinar o que o ego ainda não quis ouvir. Na grande maioria dos vídeos aqui eu estou sempre falando que é extremamente importante vocês estarem consciente e presente na vida de vocês para se atentarem à qualidade dos pensamentos e emoções, né? Mas falando de forma técnica, isso se chama metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o que você pensa. E é justamente aí que acontece a mágica. Quando você aprende a observar as suas reações e decisões com curiosidade de aprender e não com a culpa, o erro deixa de ser peso e vira um mapa. E quando algo der errado, você precisa fazer algumas perguntas para que você possa ter mais consciência e clareza. A primeira pergunta seria: o que eu esperava que acontecesse? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o que realmente aconteceu? E a terceira, o que eu aprendi com isso para que eu não possa errar de novo? E essas perguntas precisam ser feitas no momento em que o erro acontece, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, mas de preferência naquele momento, porque o aprendizado ainda está fresco na sua mente. E quanto mais o tempo passar, né, conforme o dia for passando, você vai entrar no espaço do julgamento e não do aprendizado. E é claro, você não pode apagar o erro, mas pode ressignificá-lo, e isso é muito necessário. Quando você estiver angustiada, se sentindo mal, ao invés de você ficar se perguntando, ai, por que que isso está acontecendo comigo? Você vai ressignificar esse erro fazendo a seguinte pergunta: para que isso está acontecendo comigo? Porque essa pergunta te tira do papel de vítima e te deixa no espaço de criadora da sua realidade. Se perguntando para que isso está acontecendo, você consegue ter ideias, possibilidades de ações para ou corrigir o erro ou fazer diferente. Você já reparou que a queda não destrói tanto quanto a culpa que vem depois? Porque nesse caso o problema não é errar, é acreditar que o erro define quem você é. Quando você falha, o seu cérebro ativa o mesmo circuito que a dor física, e é por isso que dói tanto. Porque biologicamente, o erro é registrado como uma ameaça à sua identidade. E o que acontece depois disso? O ego entra em ação, ele entra no modo defesa, e aí vem a culpa, a vergonha e a autocrítica. A cura começa quando você para de se julgar e começa a se acolher. Toda mulher que aprende a se levantar depois da falha, ela renasce muito mais sábia, compassiva e muito mais poderosa. Porque a verdadeira autoestima não nasce do acerto, ela nasce da reconciliação com o erro. E eu quero que você guarde isso. Não existe decisão perfeita. Existe a decisão que você toma baseada na consciência que você tem hoje. A pior decisão não é errar, é se esconder atrás do medo. E você merece a coragem de tentar, de tropeçar, de se divertir, de experimentar a vida. Porque no final, a vida não tá te cobrando perfeição, mas ela te cobra ação. E eu já quero te deixar uma tarefinha de casa para você refletir com bastante calma, com bastante consciência. Você já parou para pensar que o erro que você tanto evita pode ser, existe uma grande possibilidade de ser exatamente o que você precisa para crescer, para ter aquele resultado específico? E o grande lembrete desse vídeo é: pessoas que são obcecadas em não errar são pessoas que passam uma vida inteira no mesmo lugar. E quando eu falo de erro, gente, eu estou falando de você tentar a todo custo realizar os seus sonhos. Ter a coragem de tentar, e mesmo que você não consiga numa primeira, numa segunda, tente a terceira, a quarta ou a quinta vez. Porque o maior erro não é errar, é não viver. E é justamente vivendo que você aprende, que você evolui, que você conquista as coisas que você quer.
Então já vou logo te fazer um convite aqui. Vamos ter a coragem de errar? De tentar? Vamos ser obcecadas em transformar a nossa vida em um doce morango, como eu vi esses dias nas redes sociais? Vamos transformar todos os nossos sonhos em realidade? Tentando, errando e realizando? Vamos? E é claro que se esse vídeo foi contribuição para você, você encaminha ele para uma amiga, para uma pessoa especial e salva para você assistir mais vezes também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.